discernir quem era quem, a discernir quem podia andar com ele, quem não podia andar com ele, o quanto que ele podia entregar. Sabia que tem isso também? Quando eu vou ministrar, de alguma forma, pelo dom de discernimento de espírito, o ambiente é discernido. Isso é tremendo, pastor. O ambiente Mas quando é você discernimento de espírito. discernimento não é a palavra. O que você pode explicar aí sobre esse dom do discernimento de espírito, que há muitas dúvidas, muita confusão. Uns falam que é assim, outros falam que é assado. É. Então, a gente precisa primeiro, para entender esse dom, né? Então, o próprio apóstolo Paulo ele aprendeu com os anos de ministério a discernir quem era quem, a discernir quem podia andar com ele, quem não podia andar com ele, o quanto que ele podia entregar. Sabia que tem isso também? Quando eu vou ministrar, de alguma forma, pelo dom de discernimento de espírito, o ambiente é discernido. Isso é tremendo, pastor. O Mas ambiente quando é você discernimento de espírito. discernimento não é a palavra de conhecimento. Não, é discernimento de espírito. Palavra de conhecimento, ela dá a conhecer uma situação que está acontecendo ou que aconteceu. O discernimento de espírito, ele te dá a capacidade de você discernir a atmosfera, Um discernir o ambiente, essa ambiente, história. a cidade, o bairro. O profeta que teve com a gente lá, o Renato, que vai estar com a gente No no retiro, em retiro. nome de Depois nós Jesus, vamos falar desse retiro, é, vai ser algo ele sobrenatural. contou a história da cidade todinha quando ele ministrou. Ele E nunca eu esteve acho que lá. estava a primeira vez na Primeira cidade. vez. Contou a história do bairro. O que que é isso, irmão? Discernimento de espírito. Eu falei um tempo atrás, eu estava pastor Ariston, ele estava com um trabalho. Quando eu cheguei lá no trabalho, o que que eu falei para você, pastor? Eu falei, pastor, não sei mais essa igreja aqui. Lembra que eu falei? É discernimento de espírito. Eu falei, pastor, essa igreja não tá legal aqui. Não, porque há um propósito, irmão. Isso aqui presta atenção nisso, crente. Você tem um chamado, você tem um propósito. E para esse chamado, para esse propósito, há uma unção específica para isso. Tem atmosferas que essa unção não vai dar certo. Aí o pastor Alisson saiu do local lá, aí outro pastor alugou e tá dando certo. Por quê? Não tem a ver com o coração dele, tem a ver com o chamado e o propósito. Com o chamado e com o propósito. Igrejas que têm a capacidade profética, elas são diferentes, né? E aí o senhor não quer que eu entre nisso aqui muito não, porque vai complicar para você entender. Mas naturalmente, quando você tem esse dom e você tá com o coração mais curadinho, você consegue discernir o nível de unção das pessoas. O nível de unção, é sério, irmãos. É uma coisa que quer ver? Vou trazer aqui para você entender. Eliseu, vamos lá na Bíblia, né? Às vezes a gente tem a Bíblia aqui na nossa mão, né? Para não ficar nas E, nossas. e para você, quando ele está procurando o texto, o apóstolo, você entender também que os dons fluem, nós já falamos nos outros programas, assiste os outros programas, você vai se aprofundar no profético. Aqui é uma escola de profeta. Os dons fluem, às vezes, em conjunto, depois nós entramos nisso. Porque ele falou da palavra de conhecimento, é parecido, mas só que tem algo específico, ele falou bem específico lá sobre palavra de conhecimento. Tu assiste o programa, eu acho que, se eu não me engano, é o terceiro, a palavra de conhecimento. Tem um só de profecia, que foi se aprofundando na profecia, porque o profeta caminha, não quer dizer que vai caminhar em todo, mas palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espírito. Às vezes o profeta tem todos esses, às vezes tem dois, né? Tem um mais forte, né? Um Uhum. que domina mais, um é mais palavra de conhecimento. Conheço um profeta que o forte dele é a palavra de conhecimento, né? Tem outro que já é mais o discernimento de espírito. Então, outros já é o conjunto, né? Flui junto, né? Então é algo muito forte, é algo que nós queremos que, através dessa escola, Deus levante profeta ou tire dúvida, né? Uhum. Que tem muita gente que já está no profeta, mas tem muita dúvida, aí acontece erro. A falta de ensino acaba trazendo engano, né? Muita Uhum. gente acaba sendo enganado pelo inimigo e por Satanás. Mas eu creio que esse dom de discernimento de espírito devia ter toda a igreja, né, apóstolo? Porque hoje em dia existe muita gente entrando nas igrejas com más intenções, né, de ganância, de roubo, de tudo, né? Hoje tem tudo, né? No mundo, né? O mundo tá, nós estamos vivendo uma guerra muito intensa. Então, se a igreja tem um discernimento de espírito, é um alerta, um aviso para o pastor, para o apóstolo. Eu penso Uhum. igual o rei Davi. Davi tinha conselheiros como rei e tinha também os profetas. Ele tinha os conselheiros que analisavam sobre a sabedoria humana, sobre governo, sobre atacar, e tinha os profetas que já vinham com uma palavra de Deus. Nós precisamos disso. Eu imagino que toda igreja precisa do ministério profético, todas as igrejas. Sim, olha só. Ah, Segunda Reis, capítulo 3, versículo 14.
Disse Eliseu, presta atenção, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Quem é Josafá? Josafá foi o rei que trouxe um avivamento, uma reforma, restabeleceu o culto, buscou o Senhor Deus de todo o coração, buscou o Senhor Deus e trouxe de novo para o Reino Sul, né, para a capital sul, para o Reino de Judá, a presença de Deus, o culto a Deus. Quando o Jorão, filho de, de Acabe, rei de Israel, vai guerrear, né, contra os medianitas, se não me engano, e eles vão morrer porque os medianitas eram muito mais numerosos, eles iam morrer, eles vão chamar Eliseu. E Eliseu vê os dois reis, o rei que fez a aliança, são três reis, né? E ele vai falar para o quê? Para o rei de Israel, olha, seu espírito é estranho. Que era Acabe, era Acabe, É, filho de Acabe. filho de Acabe, que é o Jorão. Seu espírito é estranho. Mas aí quem está no meio? Josafá. Ele reconhece o que em Josafá? Unção. Unção. O profeta reconhece o ministério. Você tem um ministério limpo. Você está limpo diante do Senhor. Tudo bem que você está aí no meio de pessoas que não era para estar, mas você está limpo. Olha só como é interessante. Assim, eu vou respeitar a presença dele, porque ele discerne. Discerne. O profético, o pastor, Mas é discernir de espírito. interessante que, baseado nesse texto, que ele falou, vou respeitar, vou liberar a palavra profética, mas o ambiente estava tão pesado que ele precisou, traz um... Traz um. Porque o espírito, né, dele já se entristeceu quando viu Acabe com ele. Eu vou ter que dar uma forçada aqui. Traz um tangedor. Aí o tangedor abre, né, o céu através da adoração, traz a presença e a presença vai aonde? Aonde já está acostumado a ter ela, que é o profeta. Então, aí ele vai e libera a palavra profética, né? E muita gente não entende isso, né? Não, atmosfera da unção. Não entende quando você está num culto com um profeta, um culto profético, e o profeta fala: levanta a mão, a glória, ou olha, vem aqui, faz uma oferta agora, o pastor. Ele estava no culto lá com a gente, e a unção ativou. Eu falei: ó, irmãos, agora é o momento. Ele foi o primeiro a sair lá de trás, já veio trazer a oferta. Na hora que ele trouxe a oferta, Deus liberou uma palavra profética na hora. É a pessoa que não acredita e não está se cumprindo a palavra profética, pastor. Tá. Gente, Teve lá em Ribeirão, em Ribeirão, o o pastor Geraldo. Geraldo, gente, é muito forte isso. Lógico, a gente não cria isso, né? A Não, é gente que vem ali falar vem agora. agora, não é depois, é agora. E aí, porque a unção ela vem com um propósito. Essa é a verdade. Ela vem, então desce com um propósito. Se você não cumpriu o propósito, você perdeu a unção. A unção é para isso agora. Vai e faz. A unção não é para você ficar. Também tem gente, né, que esses ensinos aí é meio complicado. Você pode ficar armazenando a unção e na hora ela vai. Não, irmão, a unção ela vem como se fosse uma descarga de choque. Ele não passa, passa. Se você ficar armazenando choque no seu corpo, como é que faz? Vai morrer, cara. O próprio Kenneth Hagin, ele fala o quê? Quando o manto de profeta vem, ele vem. Vem. E acabou. Quando ele vai embora, ele vai embora. Não é uma coisa que eu ativo aqui o manto de profeta e. Oh, aleluia. É forte demais, irmão. Aconteceu na quarta-feira o manto de profeta na igreja, pastor. Foi? Foi. Na Igreja Amor do Pai, em Aconteceu. Diadema, hein? Deu pra ver a nuvem andando assim no meio do pessoal, assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Mas isso é o que? É Deus quem faz, não sou eu. Enfim, o profético, né? O discernimento de espírito, ele discerne. Porque os nossos. Isso aqui, eu entendo que a gente precisa fazer uma aula fechada para quem quiser, pastor. Realmente, porque Então, isso é nós estamos aqui só pincelando pincelando. todos esses dons que já foi falado nos outros programas, mas aí o pessoal fala, eu quero ir mais profundo. Porque nós estamos só pincelando. Você assiste os outros programas que nós falamos coisas profundas, mas só que ainda é Sim. superficial. Tem muito mais para falar. Vamos supor, a pessoa fez um pacto nas trevas. Como é que Deus revela isso? É palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Aí, para discernir qual o espírito que está atuando, aí é o discernimento de espírito. Deus vai dizer, você vai ter a discernimento de espírito. Esse espírito é esse espírito aqui. Você lembra de alguma experiência assim, forte nesse dom específico? Em alguma igreja, na sua, ou em alguma igreja que você foi visitar, você discerniu, ali tem... Você parece que até falou numa igreja que tinha... Aqui você discerniu que tinha Jezabel lá. Sim, E você falou, e a igreja até não durou, ó, tem um espírito... sim. Porque assim, quando uma igreja ela tem essa abertura de Jezabel, que Jezabel ela é um nome, mas o Senhor usou esse nome
para prefigurar uma entidade demoníaca, né? Uma personalidade de uma manifestação de demônios. É triste, mas muitas igrejas estão debaixo ou influenciadas ou debaixo mesmo dessa opressão. Lá em Apocalipse se fala, tem um contra ti que toleras, Jezabel profetiza que é a doutrina dela, né? Qual que é a doutrina dela? Corrupção. Corrupção. A Jezabel, ela corrompe o que é santo, traz o que é profano. Ela tira o que é santo do altar e coloca o que é profano no altar. Ela tira o altar de Deus, que foi o que ela fez. Quando ela entrou em Israel, qual foi a primeira coisa que ela fez? Derrubou o altar de sacrifício, o altar de holocausto, o altar da comunhão, e colocou o altar dela no lugar. Tanto é que em 1 Reis 19, quando Elias vai ter esse embate com ela, o que ele tem que fazer? Reparar o altar que foi derrubado. Quando Jezabel está numa igreja, a primeira coisa que ela vai começar a trabalhar é para quebrar a oração, a intercessão e a adoração. Oração, intercessão e adoração. Se uma igreja ela começa a ser fundada através desses três pilares, adoração, intercessão, palavra profética. Quando a liderança da igreja começa a ser seduzida, porque aí já vai mudar um pouco, né? Você vai ter que. É o discernimento. Discernimento. Quais são as áreas de uma igreja que precisam de recursos muito? Intercessão, adoração e proclamação. E essas pessoas são as pessoas que muitas vezes são as mais simples da igreja. São as pessoas que nunca, não vai ter aquela, em um momento, não vai ter aquela disponibilidade de recurso que ao coração do líder é necessário na mente dele. Você tá entendendo? Só que ela tem aquela disponibilidade de recurso do céu. Por isso que você não pode, pastor, assim, pastorzão, é com todo carinho e respeito, é profético, é para você mesmo. Os recursos que você precisa são espirituais. Quando Deus te enviar pessoas que são pessoas de oração, de intercessão, são esses recursos que você precisa. Esses recursos. Porque você mais ou menos está falando assim, tem uns que tem esse chamado, mas está financeiramente não bem, e Uhum. às vezes tem igreja que não valoriza, Não valorize essas pessoas. porque não, financeiramente não estão Não bem. estão bem. Porque essas pessoas, naturalmente, são as pessoas que são guerreiras de oração. Eu estava vendo uma igreja, você falando isso, você fez eu lembrar de uma igreja que colocou um monte de gente na liderança, né? Com algumas igrejas tem presbítero, tem diácono, depende de cada igreja tem um estilo, mas aí quando você foi ver, eram os empresários da igreja que foi ungido para estar na posição de autoridade, mas não tinha chamado nenhum. Tinha unção? Não tinha unção, não tinha chamado, não tinha dom, mas porque, querendo ou não, mantinha a igreja financeiramente, né? Que é bom, né? Vou te dizer algo. A unção, ela quebra o jugo. A presença transforma o caráter. E a glória, a glória traz a provisão. É a Repete aí glória. para ficar gravada, repete. Isaías 10:27. E será que naquele dia será quebrado o jugo do sombro por causa da Unção. unção? Então a unção quebra o Quebra jugo, o jugo. segundo, A presença transforma o caráter. e a glória Traz a provisão. traz provisão. Então é isso que nós precisamos. É a glória. É. E aí nós Não mude não mude essa ordem. Não mude. É mais difícil. É mais trabalhoso. quer buscar a Mas o que glória. que alegra o coração de um pastor? É uma alma transformada de verdade? É vidas sendo alcançadas? Famílias sendo restauradas? Ou simplesmente uma igreja grande? Não, vida ter uma igreja grande, o pessoal do mesmo jeito não adianta, né? Eu tinha lá a igreja lá que você sabia lá que eu pastorava, mas a minha preocupação era ver ele sendo transformado, né? Não era só ter Então, números Deus ele remeteu a glória dele aqui na terra com ouro. Qual era o símbolo da glória dele no Antigo Testamento? A Arca da Aliança. da aliança. Era o quê? Coberta de Ouro. ouro. O que que era a presença de Deus ali? O que que tinha na presença de Deus no tabernáculo? O que manifestava a presença no átrio interior? Pão, palavra, incenso, oração, intercessão e adoração. E os sete Espíritos de Deus, a chama dos sete Espíritos de Deus. Ali é presença. Aonde está o ouro? Na arca. Onde é que está a arca? A glória. É a glória. E a unção vem quando? Antes. Deus ungiu o Arão para quê? Para que Deus ungiu o Arão? Para ministrar na sua casa, no seu tabernáculo. Então a unção vem para quebrar o Jugo. para você poder entrar na presença. E Na você vê a glória. presença, A glória. a glória. Só que o que fazer hoje? Você constrói estrutura para depois trazer a presença. Aí já era, irmão. Você já desalinhou. Não adianta. Não. E Jezabel, o que ela faz quando ela vê uma igreja assim? Como é que ela entra? Primeiro, quais são as necessidades da igreja? Toma muito cuidado quando chegar alguém assim, do nada. Ô, pastor, tô com você. Qual que são as necessidades da igreja? Eu vou comprar tudo pro senhor. Toma cuidado. Pode. Aí que entra o discernimento de Espírito.
É do Senhor ou não? É do Senhor ou não? Você tem que perguntar, Senhor, eu posso receber? Você falando isso, eu estava lendo o testemunho de um pastor que chegou alguém e falou assim: ó, eu quero investir no seu ministério. E tanto, e era um dinheiro muito alto e coisa e tal. E aí ele ficou alegre, né? Uhum, Que todo pastor fica alegre no sentido de expandir o ministério, precisa de recursos, né? sim. E aí, mas só que aí Deus falou: não, não pegue, porque ele ia ter um controle sobre ele, e não era de Deus aquilo lá. E aí Deus falou: não pegue. E aí ele não obedeceu a Deus, que não era para pegar Aonde está a aquela ajuda. autoridade profética, pastor? Aonde está a Autoridade? autoridade profética? Na liberdade que o profeta tem com Deus. Hoje Ah, sim. estão E pregando aí se ficar dominado, tô pregando uma doutrina aí que não, a gente tem que combater o que é falso. Uma das coisas de incumbência profética é a apologética também. O que é apologética? É combater o que é falso, a heresia. Se você me provar na Bíblia, e provavelmente você deve conhecer esse tipo de ensino, que um profeta sem cobertura é bruxo, eu paro de profetizar, irmão. Eu paro com. Se você me provar pela Bíblia, não tô querendo conjectura. Mostra para mim 3 textos, que é assim que faz teologia. Teologia a gente não faz. tem que ter 3 textos para hermenêutica, né? Aí é exegese. É. Exegese. 3 textos. Se você me provar isso, beleza. Agora, se você não me provar, é balela, é conjectura. É conjectura, irmão. Mas Por quê? Vamos lá. Quem era Jeremias? Jeremias ele era um sacerdote, nasceu da tribo sacerdotal de Levi. Deus chamou ele para profeta. Quando ele chamou para profeta, qual foi a primeira classe de tribo que Jeremias profetizou contra? Sacerdotes. Porque eles já estavam corrompidos. Quando você corrompe o templo, a nação se corrompe. O sacerdote ele tinha que pregar, tinha que ministrar. Quando você corrompe essa situação, o que sai dali já sai corrompido. no meio, né? E lá no. Você viu qual é o outro profeta lá? Ezequiel, né? Quando ele Ezequiel, teve a visão também do tempo, ele tem sacerdote. uma visão do tempo que estava. O tempo estava todo cheio de figura, né? Que eles tinham corrompido o tempo. Mas como faz para ativar esse dom? Se as igrejas precisam do discernimento espírita, Primeiro, dá para buscar? dá. Ou é transferência, ou é a A busca? maneira Como é mais que é? fácil é transferência. É Transferência. mais fácil? Vamos dizer, alguém que tem um dom, Sim. o apóstolo tem esse dom? Ah, um pouquinho. Então, se você quer essa transferência, eu quero falar assim, ó, a busca, você orar, jejuar, continua buscando, e a transferência. E não só a transferência, você vai ter que. Como é que funciona? Vamos falar real, né? Como é que funciona a transferência de verdade, né, pastor? Na maioria das vezes você tem que andar um período com a pessoa, cara. Porque não adianta só transferir, você tem que aprender. É. E Porque você tem que às se vezes você tem submeter. um dom, como você vai usar? Pode, quando de repente eu tenho um dom do discernimento de espírito, como funciona, como opera. E aí é uma forma de você tirar dúvida. Oh, apóstolo, eu tive essa visão, que tem visão também. Eu tive essa palavra, o que que é? Você precisa crescer no Vamos dom. caminhar um Vamos pouquinho caminhar junto. junto. Porque Eliseu o pastor. andou com Elias. O pastor, ele tem 30 anos de ministério, né, pastor? Eu acho que é isso, né? Aí eu já tô me sentindo velho. Eu tenho 15, 12, 13 mais ou menos. De ministério eu tenho 12 mais ou menos. 12, 13. Mas ele tá na. A carreira dele é maior do que a minha. Ele tem algo para transferir. Ele tem visão para transferir. Ele tem entendimento para transferir. Né? E graças a Deus, né, o Senhor nos deu um coração sensível para ouvir o Senhor e entender as situações. A gente começou realinhou o amor do Pai. O pastor foi lá e eu perguntei para ele, pastor, o que o senhor acha? Antigamente eu não faria isso. Pastor, lembra? Eu falei, pastor, o que você acha desse lugar? Você acha que, ó, pastor, movimentado, tal, faz isso, faz aquilo, vai pensando aí. Porque ele já passou a caminhada. Ele me deu conselhos práticos, ó, não fica triste se acontecer isso, se E acontecer é um aquilo. caminho, né? Você também, o apóstolo também me aconselha, dá a palavra profética, né? Que Porque é o é que minha área, né? Mas a palavra direção profética. é, Mas não é tudo, né? Você precisa de. Então, se a pessoa tá um pouquinho mais. Caminhou mais um pouquinho, tem uma pernadinha mais do que eu, caminhar um pouquinho com essa pessoa, né, irmão? Ser humilde, né? Então, o pessoal vai ter uma oportunidade agora em Em agosto para agosto, receber uma transferência do apóstolo, minha, de outros pastores que vai estar lá. Tem um irmãos, pastor de Brasília que está certo, o Renato o e Renato, né? mais um profeta que eu acredito que vai vir também, que esse é. Vixe, vai ser profético e mais Irmão, profético ainda. irmão, Fala um pouco aí do retiro. O ano passado nós fizemos ó, vou fazer uma pergunta para o pastor. Pastor conhece unção, irmão. Eu tô falando, irmão, a pessoa, pastor conhece, pastor, o nível de unção que se manifestou ali. Não, foi sobrenatural. Todo mundo ficou impactado, né? Todos que estavam lá, não teve ninguém, os pastores, Aí, o, o Ministério do Louvor, o louvor, a adoração, tudo ali foi algo sobrenatural. Deus preparou. Foi outubro que nós foi em fizemos? outubro. Outubro foi algo muito especial que nós fizemos primeiro. E esse segundo,
A tendência com Deus eu já É vi isso, aumentar, é né? aumentar. Aumentar. E Deus está já preparando profetas de Deus que tem uma unção diferente, igual o Renato, igual o pastor Fabrício que ministrou no outro, o ministro do Louvor Orlando. Orlando, e vai ter mais um ministro também.